Olá, está no ar o Alesp Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre uma ONG que trabalha em favor da luta antimanicomial. E para falar sobre esse assunto, recebemos o diretor-presidente da ONG Sã Consciência, Ed Otsuka. Ed, acertei o seu sobrenome? Acertou. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Não é muito comum acertar o nome, mas parabéns. É um grande prazer e agradeço a oportunidade de falar sobre algo que nem sempre está nas pautas, né, na sociedade, mas é importante que a gente fale porque envolve muitas pessoas que precisam da garantia desse direito, que é a nossa luta. É verdade, é um tema que deve ser sempre debatido, né? Recebemos também Marco Antônio Chianesi, especialista em saúde mental e coletiva e conselheiro administrativo da ONG Sã Consciência. Seja muito bem-vindo também ao nosso estúdio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e explanar e falar um pouco desse assunto que, na verdade, hoje em dia acaba sendo colocado para debaixo do pano, escondido, que está voltando agora com a política atual, que a gente tem que trabalhar em cima disso. Então é muito importante ter esse espaço. Com certeza. Por que, na opinião de vocês, as pessoas não falam mais sobre esse tema que é tão importante e que muitas famílias passam com problemas, com parentes e amigos, com problemas mentais? Eu acho que muito acontece talvez por falta de conhecimento, de busca de espaços, porque está aí. E a gente tenta colocar isso, os serviços mais à disposição, por exemplo, serviço de saúde mental como CAPS, que não é a porta de entrada, que a porta de entrada é o UBS. Mas aí o UBS sempre trabalha em conjunto com a rede e a rede faz parte também do CAPS, né? Existe uma questão sociocultural, né, de uma dificuldade de lidar com questões que as pessoas buscam evitar, porque elas estão muito próximas, né, mais do que elas desejariam. E há uma questão de interesses, né, privados, de que esse tipo de discussão não venha à tona para uma discussão mais ampla e aprofundada e qualificada da sociedade, porque o que a gente percebe é que acaba sendo um terreno fértil para a defesa de interesses privados em detrimento do interesse público, né? Então a gente vê o desvio, né, e o alocamento de recursos públicos para instituições privadas, como hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, em detrimento dos serviços públicos da RAPS antimanicomial, né, a rede de atenção psicossocial, com serviços de base territorial e comunitária, que tem toda a base científica, com longa produção, né, que subsidiam esse tipo de prática, né, com saberes consolidados, mas que o interesse privado acaba por ocultá-los. Então, é interessante que essa discussão não venha à baila, para que esse tipo de práticas nefastas ao interesse público não sejam explicitados. Sempre há um interesse por trás que prejudica a maior parte da população. Como é que surgiu o trabalho de vocês da ONG? O nosso trabalho ele surge em 2002, né, sempre com o protagonismo das usuárias e usuários, né? Como é também uma praxe na saúde, né? Assim, o SUS surge de forma endógena com o movimento de usuários, familiares, trabalhadoras, trabalhadores, e a gente também não fugiu à regra. Então foi uma demanda de usuários, enquanto eu era estudante ainda, né, de psicologia, e foi uma demanda de usuários que queriam ter acesso à cidade, acesso a atividades de lazer, acesso ao convívio público comunitário e a partir daí a gente promoveu a possibilidade da gente poder circular e realizar atividades e a gente percebeu que era uma coisa bastante comum a diversos serviços e a gente a partir daí estabeleceu um encontro de diversos serviços públicos substitutivos ao manicômio, né, de saúde mental, e desde 2002 a gente tem feito um encontro com atividades de lazer, artísticas, de geração de renda e economia solidária, show de talentos com expressões artísticas diversas. E desde então, assim, só cresceu, porque a gente percebe que a demanda é muito grande e ao longo desse processo todo, a gente percebe o protagonismo e a força dos usuários que
que é bastante subestimada, mas eles estão ali o ano todo cobrando serviços quanto à organização para a participação das nossas atividades. Então, é uma forma da gente também fortalecer a participação deles, o protagonismo deles e provocar a participação deles nos espaços de participação e controle social populares, né? Então, a Copa da Inclusão é sim um acesso a atividades de lazer, cultura, geração de renda, enfim, mas também é uma atividade política, né, de afirmação dos direitos, da construção coletiva e da participação das pessoas que historicamente foram silenciadas e suas vozes negadas à sociedade, né? Bom, de 2002 para 2024 são 22 anos de atividade. O que vocês destacariam desse tempo, desses 22 anos? Cresceu a quantidade de pessoas com problemas psicológicos, com problemas dentro de casa, problemas com drogas, ou essa quantidade estabilizou? Como é que está hoje a situação diante do Brasil e de São Paulo de 2002? Assim, a gente percebe que não é que cresceu, eu acho que começou a aparecer. Porque antes era colocado em locais, em manicômios, e a gente foi tentando acabar com eles, com esses serviços substitutivos, igual SRTs e outros serviços. Mas dentro desse contexto, quando vai aparecendo, aparece que o número cresceu, mas ele sempre esteve aí. E agora eles estão sendo vistos. Então agora a gente vai trabalhando com eles. E a Copa da Inclusão é um evento que ele foi crescendo, ele tem hoje uma grandeza que ele atinge não só aqui, São Paulo capital, como interior, e outros estados também já entraram em contato com a gente para saber como realmente funciona. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa imagina que é algo só esportivo, mas não, é muito rico. E aí envolve cultura, arte e política. A gente trabalha isso muito assim enraizado dentro da Copa da Inclusão, né, do evento. Essa questão é super interessante porque tem várias dimensões, né? Sim. Acho que é importante o que o Marco aponta aqui, porque a gente tem uma disputa, né, de que sim, né, algumas correntes mais conservadoras, elas buscam realmente velar, né, o tanto de pessoas com sofrimento psíquico. A gente tem um projeto de higienização das pessoas em sofrimento, especialmente pelo uso abusivo de álcool e outras drogas e pessoas em situação de rua, mas sem considerar que há todo um processo que leva as pessoas a esse sofrimento, né? Agora, também a gente pode afirmar categoricamente que há sim um aumento, porque as condições de vida estão cada vez piores, né? Então, os produtores de sofrimento, eles estão cada vez mais contundentes, né? Seja na relação de trabalho, seja, né, as questões de desemprego, a falta da proteção social pelo Estado, enfim, há uma série de aspectos e determinantes sociais que produzem sofrimento, sim, né? Então, há um aumento, né? As relações estão cada vez mais violentas, as relações estão cada vez mais intolerantes, então há, né, um agravamento do sofrimento psíquico que a gente percebe. Há um grande público que a gente infelizmente não consegue acessar ainda nos territórios, né? Os casos, a gente fala que os casos mais graves, eles ainda não foram acessados porque eles não acessam os serviços públicos. Então, todo o processo de cuidado, né, de base territorial comunitária, das equipes de saúde estarem nos territórios é fundamental para que a gente acesse essas pessoas. Então, a gente não tem, na verdade, até a noção integral do quanto de pessoas que ainda não estão sendo assistidas, apesar do SUS ser um sistema maravilhoso, porém subfinanciado. Então, esse subfinanciamento impede que a gente tenha essa compreensão total e acesse a totalidade dessas pessoas. Marco, você mencionou a questão dos manicômios. Ainda existem muitos manicômios e as pessoas não ficam sabendo, né, o que é um manicômio. Eles são mais escondidos propositalmente. O que acontece hoje? Hoje, manicômios agora mudou o nome agora, né? Hoje são muito colocados como
comunidade terapêutica, que são espaços que ficam normalmente longe da capital, mais para o interior, que é onde ali a pessoa, ali não é trabalhado o desejo ou a necessidade ou o cuidado diretamente. Ali é tirado a liberdade deles. Eles fazem ali, eles ficam ali num espaço que é colocado para eles o que eles têm que fazer. E aí tem muitos relatos de usuários que chegam no serviço CAPS, que é um cuidado em liberdade, que eles relatam isso. Olha lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir uma certa religião, coisas nesse sentido. Então acaba sendo assim, não deixa de ser um manicômio. Por quê? Porque é restritivo. Ele acaba restrito ali a fazer uma atividade que não é de escolha dele, não é do gosto dele. Deixa de ser um cuidado. Acaba sendo uma imposição. Então acaba sendo a ideologia que era colocada antes como aqueles manicômios, aqueles hospitais, aquelas coisas ruins que a gente tem na mente quando fala em manicômio, né? Terapias de choque, aquelas coisas que a gente via antigamente que provavelmente devem acontecer ainda hoje em dia. Não, ainda está todo vapor, infelizmente. Né? Inclusive na gestão federal anterior virou uma política pública porque o Estado subsidiava a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia, né? Que só um adendo, né? Eletroconvulsoterapia porque é um aparelho que leva a pessoa a convulsionar, pensando que a partir da convulsão a pessoa pode ter alguma mudança no quadro. Né? Agora, um manicômio, ele sempre esteve presente. Né? Uhum. A gente pode falar que os serviços subsidiados, as políticas públicas em saúde mental financiadas pelo Estado de São Paulo, elas focam nesse tipo de lógica. Né? Então, a gente tem os CAISMs, né, que são centros de atenção integral à saúde mental, que são hospitais psiquiátricos, ou seja, manicômios. Então, as pessoas são privadas de liberdade e a lógica da prática é a contenção. Né? Então, as pessoas são destinadas a esses lugares pessoas que são tidas como indesejáveis, né? Que a sociedade não tem a capacidade de lidar com elas, ou seja, com a diversidade. Né? E então, para lá, elas são destinadas e segregadas. E aí as práticas, né, de contenção, sejam mecânicas, especialmente medicamentosas, contenção espacial, física, elas acontecem não apenas nos manicômios como a gente pensa tradicionalmente como os espaços físicos. Né? Então, a cultura manicomial e as práticas manicomiais, para além dos manicômios como espaços físicos, elas se proliferam em diversos espaços. Né? Então, a gente fala muito mais da cultura manicomial, que pode se expressar nas relações de poder, de silenciamento, de contenção, que ocorrem para além dos hospitais psiquiátricos, mas é importante salientar, né, porque há um desconhecimento da população em geral de que sim, há hospitais psiquiátricos que são subsidiados com recurso público, seja diretamente como política pública do Estado ou por financiamento, né, de leitos SUS em hospitais privados. Né? Os hospitais psiquiátricos, então, há convênio do Estado, do município, com hospitais psiquiátricos privados, né, manicômios, que exercem esse tipo de prática. Né? Em relação às comunidades terapêuticas, que é a modalidade mais proeminente de manicômio atual, a gente percebe um grande financiamento e aporte de recursos públicos, né, em nível federal, estadual e municipal. São serviços que não têm base científica comprovada nenhuma. Tem um interesse privado, porque são entidades privadas, né, que na verdade, atentam a diversas diretrizes contrárias à boa prática do cuidado e da saúde. Né? Desde a laicidade, né, porque são entidades de cunho religioso muito importante, são férteis em violação de direitos humanos, seja na própria liberdade de culto religioso, na opção de trabalho. Então, muitas práticas análogas à escravidão, à contenção de todas as formas, enfim, não há nenhuma base científica, técnica, ética, enfim. Então,
a modalidade que a gente mais se preocupa nesse momento, porque tem recebido uma atenção e recursos, inclusive do governo atual, né, através do MDS, né, que é uma coisa que a gente está bastante preocupado. E também em nível municipal e estadual tem recebido bastante atenção e recursos públicos, né, em detrimento dos CAPs, álcool e drogas, das unidades de acolhimento adultos e infanto-juvenis, que são serviços de base territorial e comunitária, com vasta bibliografia científica que comprova, né, a sua eficácia, a sua eficiência e sua efetividade, diferente do que são as comunidades terapêuticas, que servem a interesses, né, e lobbies muito importantes que angariam e acabam arrebatando dinheiro recursos que deveriam ser alocados em políticas públicas, em serviços públicos para entidades privadas e interesses econômicos de uma parcela da sociedade que já detém, né, o capital político e financeiro. Qual seria, na opinião de vocês, a forma mais adequada de lidar com essas pessoas que têm problemas muito sérios, que precisam de tratamento, acompanhamento e muitas vezes medicação para estabilizar os problemas, porque são muitos problemas diferentes? Qual seria a forma que o governo estadual, por exemplo, deveria atuar para minimizar, para acabar com esses problemas de falta de liberdade, violação de direitos humanos, enfim, para que se tenha um atendimento adequado para todos, porque nem todo mundo tem condições de pagar uma clínica particular, um médico particular. Qual seria o caminho? É o financiamento, né, dos serviços. A gente tem saberes, tecnologias, dispositivos que dão conta desse cuidado. Infelizmente, há um subfinanciamento. Se a gente financiar corretamente, né, e se a gente alocar os recursos de forma adequada, a gente com certeza consegue lidar com isso, com esse problema que é crescente, né? Mas a questão é essa, né? Há uma disputa de narrativas, uma narrativa que não tem nenhuma base científica, técnica, ética, e a outra que olha para o cuidado, que pensa nos sujeitos, nas pessoas e não no lucro, né? Assim, falando muito resumidamente. Mas assim, a gente tem tecnologias, a gente tem saberes, né? Por exemplo, o CAPS álcool e drogas, o dinheiro, o recurso para ter uma equipe mais ampla, uma equipe que possa dar o cuidado devido com as tecnologias já desenvolvidas, elas têm dificuldades porque o recurso vai minguando em detrimento do aporte financeiro que é dado a essas instituições privadas, né? Então é uma relação perversa, porque as pessoas, enfim, eu tive muito contato com mães e é difícil você falar com elas, porque elas chegam para você e falam, olha, eu acredito no trabalho de vocês, eu sei, né, que esse é o cuidado humanizado, que vocês tratam, vocês se preocupam, têm um afeto pelo meu filho, só que vocês não conseguem fazer visitas domiciliares tanto quanto ele necessita, então eu vou mandá-lo para a comunidade terapêutica, porque lá ele mora, né? Na verdade mora não, ele está enclausurado, né? E aí a mãe fica mais tranquila. Então é perverso isso, porque a partir daí o dinheiro vai sendo desviado para essas instituições que nada cuidam. Na verdade o cuidado ele é no mínimo lateral, né? Ou secundário, para dizer o mínimo. Enquanto que o dinheiro para os CAPs, né, com todo o subsídio científico, acaba sendo subfinanciado. Então, se a gente financiar esses serviços públicos, né, que tem largos estudos e resultados, enfim, a gente consegue resolver isso. É uma questão de interesse político, né, e interesse de grupos que acabam desviando o interesse do cuidado para o interesse econômico de alguns grupos que se beneficiam, né, desse tipo de narrativa moralista, né, que muitas vezes acaba arrebatando mentes e corações e distorce
a lógica verdadeira do cuidado. Agora, existem também níveis, né? Existem graus de doença, de enfermidades, né, mentais, psicológicas. Qual é o nível que a pessoa deve ser enviada para um tratamento um pouco mais intensivo, com uma atenção quase que de 24 horas de especialistas, de enfermeiros e médicos adequados? Então, tudo começa onde? Na atenção básica. Quando a pessoa percebe que ela tem ali um prejuízo, por exemplo, o uso de droga, está trazendo um prejuízo para a vida dela, aí o que ela faz? Ela pode procurar o serviço de saúde, atenção básica, que é o primeiro passo. E lá no CAP, lá na UBS, vai fazer ali um acolhimento, vai ser feita uma conversa e vai ali entender quais são os cuidados necessários. E aí pode ir para o serviço especializado, que aí acaba sendo o CAPS. Aí o CAPS tem alguns níveis de CAPS, tem alguns tipos de CAPS. Tem CAPS infanto-juvenil, que é do 0 aos 18 anos, pode ali transcender um pouco mais, dependendo na transição, aí lá trata tudo. Questões psiquiátricas e questões de uso de drogas, que também traz questões também. Aí também tem o CAPS adulto, que é o que cuida após os 18 até o término da vida, e aí também vem o CAPS álcool e outras drogas, que acaba trabalhando essa questão do uso em si. Aí, sendo esses serviços, ali vai ser direcionado o cuidado. Aí vai ser um cuidado especializado. Dali, sim, vai ser cuidado com a equipe interdisciplinar, que aí vai ter várias discussões, que a equipe tem assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, psicólogo, tem psiquiatra, tem um clínico, tem toda ali uma equipe para trabalhar ali tanto a questão saúde e social dentro do território. Por isso que a gente chama de cuidado em liberdade. A gente trabalha muito com o quê? Com redução de danos. Por quê? Que redução de danos? Porque aí ele consegue trabalhar e voltar e se manter no espaço onde ele vive. Quando você tira ele dali e coloca numa clínica, por exemplo, lá ele não cria recursos para voltar. Por quê? Porque ele fica lá 3, 4 meses, não fez o uso, que bom. Mas quando ele se reconhece de novo no território dele, ele não vai ter força, não vai ter conhecimento, não vai ter ferramentas para dizer não, por exemplo. Então, por isso, a gente trabalha muito o quê? Redução de danos e uma política de cuidado em liberdade. Entendeu? É importante que essa pessoa tenha um objetivo, né? Tenha um norte para seguir, senão ela volta a cometer os mesmos problemas, os mesmos atos. E os tratamentos devem ser diferenciados, né? Para um usuário de drogas, um usuário de álcool e uma pessoa que tem problemas psiquiátricos. Nesses lugares que vocês mencionaram, eles provavelmente jogam todo mundo junto e o tratamento é único para todo mundo. É isso, né? A gente tem um instrumento que é fundamental, que é o projeto terapêutico singular, né? Que eu gosto de chamar, e muita gente gosta de chamar, de projeto de vida. Então a gente tem que olhar para as pessoas na sua singularidade, né? Na sua história de vida, enfim, nos seus desejos, e a partir daí a gente, junto com ela sendo protagonista desse projeto, a gente pensar, né, em cada pessoa de forma singular, qual que é as suas necessidades, quais são os seus desejos, quais são as suas possibilidades e como que a gente efetiva isso de acordo com os dispositivos sociais que se apresentam nos territórios e na comunidade em que elas vivem, né? Acho que é importante também, né, completar, porque o SUS ele é genial nesse sentido, né, na sua organização, especialmente, enfim, tanto nos princípios doutrinários quanto nos princípios organizacionais, porque, como o Marco estava falando da atenção básica, né, é importante que a gente também desenvolva a saúde mental na atenção básica, né, porque a saúde mental é uma questão que não se esgota e não se limita apenas à especialidade, né, ou a secundária, que são os CAPs, enfim. As pessoas, no geral, têm sofrimento psíquico, todos nós temos, e em algum momento esse sofrimento ele é agudizado, né? Então, quando esse sofrimento é agudizado, a atenção básica que tem, né, o acesso a todo mundo, enfim, deveria ter, essa é a universalidade. A universalidade não é apenas o direito universal, mas é a gente poder acessar todos, né, e todos estarem dentro desse sistema público e a gente poder, enquanto Estado e sociedade, poder cuidá-los e acompanhá-los, a gente saber quem que em dado momento precisa de uma atenção especializada, enfim, né, e ela ser acompanhada de acordo com seus aspectos e entender quais são os produtores de sofrimento e quais são as possibilidades de promoção de bem-estar para essa pessoa, né?
Então, esse cuidado singular deve ser compartilhado, né, entre os serviços da atenção básica e os serviços da especializada, eventualmente, né, de reabilitação ou terceirizada, hospitais, para que essa pessoa tenha, né, que a gente chegue à integralidade do cuidado, né, também no olhar a essa pessoa, mas também na organização dos serviços, né, e a gente tendo a universalidade em que a gente consegue acessar todas as pessoas, né, a maioria delas, ou as com sofrimento mais grave, acabam isoladas nas suas casas ou não acessadas. Quando a gente consegue acessá-las e a gente consegue garantir um cuidado integral que garanta a compreensão dessa pessoa, olhando toda a história de vida, todas as dimensões de vida dela, da existência dela, a gente chega à equidade, né? Tendo a universalidade e a integralidade, a gente consegue atingir uma forma da gente atingir a equidade, enfim. Então, esses 3 princípios doutrinários do SUS, eles são completamente complementares e por isso que o SUS é tão importante e genial. E deve ser valorizado da forma, Com certeza. Sim. da melhor forma. Edmarco, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp Cidadania volta já já. O Alesp Cidadania está de volta e neste segundo bloco vamos falar sobre a Copa da Inclusão, um encontro que busca promover o acesso a atividades de lazer, esportes, artes e geração de renda. O evento ocorre há 23 anos e anualmente conta com a participação de mais de 100 serviços de saúde mental localizados na capital, região metropolitana e interior de São Paulo. É um mega evento que também está fazendo aniversário, né? Junto com a organização de vocês. Como é que funciona esse evento? Esse evento, atualmente, ele está funcionando uma vez por mês, que a gente faz, aí dura durante 6 meses. Aí a gente coloca a última quarta do mês, normalmente, e aí a gente faz esse evento junto ao Sesc Itaquera. Aí... É bom que o Sesc tem uma grande estrutura também para proporcionar essa quantidade enorme de esportes, de artes, espaços de convivência. O quanto dessa convivência, desse evento, ajuda no dia a dia dessas pessoas, desses usuários? Não, é fundamental, né? É importante a gente dizer que a Copa da Inclusão é um espaço de produção de vida. Então, assim, fazendo uma alusão importante ao Sesc, né? O Sesc Itaquera, a gente já fez no Sesc Interlagos, são os únicos espaços aqui em São Paulo que contemplam a quantidade de pessoas e de serviços que participam. Mas um dos elementos fundantes do projeto é que a gente consegue tirar as pessoas do local do serviço de tratamento, porque o espaço de tratamento, as relações são todas estabelecidas com centralidade na doença, né? Então, quando a gente vai para outros espaços, e é o projeto da reforma psiquiátrica antimanicomial, que as pessoas estejam, né, em convívio comunitário, em convívio com as pessoas, e que a própria sociedade aprenda, né, e evolua, desenvolva a capacidade de lidar com a diferença. Então, é também um trabalho da dimensão sociocultural, né, de transformação do olhar para o dito louco, né, que carrega uma série de estereótipos e mitos que são completamente inverídicos, né? Então, a gente tem esse objetivo de tirar tanto as usuárias, usuários, mas também as trabalhadoras e trabalhadores daquele espaço, né, que centrado na doença, para um espaço em que há a apropriação de novos espaços, né, a vivência de outras relações, de outras experiências, e que as pessoas vão podendo vislumbrar outras formas de estar no mundo e de estabelecer outras construções coletivas e comunitárias e também experienciar, né, e vivenciar novos papéis, que não seja aquele adjudicado de doente ou de incapaz, mas ali eles são artistas, eles são esportistas, são trabalhadoras, trabalhadores,
enfim, eles ali encontram possibilidades inúmeras, né? Agora, quanto poderia ser evitado de problemas psicológicos e até psiquiátricos com a prática constante de esportes para crianças e jovens? Porque também existe uma questão química, né, no corpo. Se a pessoa não pratica esportes, fica mais em casa, mais introvertida, mais no computador, a tendência é que ela fique mais depressiva, com mais problemas psicológicos. Quanto pode ser evitado nessa fase, crianças e adolescentes, para evitar um futuro mais grave, mais problemático como esses? Essa é uma questão que envolve todos nós, né? A gente, infelizmente, acaba negligenciando muito a nossa dimensão lúdica, né? A gente tem, nós como sujeitos, a gente tem a dimensão laboral, a gente tem a dimensão lúdica, enfim. E a gente acaba sendo engolido estritamente pela dimensão do trabalho, pela dimensão laboral, e pouco tem de lazer, de bem-estar, né? A gente ainda tem a dificuldade de superar a ideia de que saúde é ausência de doença, né? Isso lá desde 1947 a OMS e aí a gente tem que evoluir, mas a gente ainda não superou essa ideia e a gente ainda tem esse olhar biomédico de que saúde é ausência de doença. Então, o acesso e a gente poder organizar as nossas vidas com esses espaços lúdicos de lazer, e aí o esporte não é apenas rendimento, não é apenas, mas é um momento de você experimentar, uma forma de você se integrar, de interagir, enfim, de você se desenvolver, de você olhar para si mesmo e olhar para o mundo de outra forma, né? São tarefas coletivas, um jogo, né? Um jogo coletivo. Então, assim, são vários aspectos que são desenvolvidos num jogo, por exemplo, ou em qualquer atividade lúdica e esportiva, né? A gente esquece que o esporte, o futebol, por exemplo, que é supervalorizado por um lado e subvalorizado, né, subestimado no contexto terapêutico, até porque carrega uma série de mazelas, né, representa uma série de mazelas da nossa sociedade, o que é comum, mas enquanto atividade lúdica e terapêutica é riquíssima, né, porque trabalha dimensões da integração, da comunicação, da autorreflexão, da capacidade crítica e de olhar para o outro, que são extremamente valorosas, né? E que a gente busca desenvolver e que para essa população que a gente foca, com certeza ajuda na capacidade de promover o seu próprio bem-estar, né? Mas é também um alerta para a população em geral, que a gente tenha uma atenção devida a essa dimensão que a gente acaba esquecendo. A gente trabalha demais, a gente é exigido ao trabalho, né? Muitas pessoas com sofrimento psíquico são decorrentes das relações de trabalho, né? da exigência por produtividade, enfim. E a gente vê o adoecimento de uma sociedade como um todo, né? Não só de indivíduos, né? De sujeitos individuais, mas de sujeitos coletivos como um todo. Então, e aí também até remetendo à pergunta anterior, a tendência é que aumente, sim, né, o acometimento de sofrimento psíquico, porque as relações elas vão ficando cada vez mais assimétricas, né, mais violentas e em detrimento da negligência de espaços de promoção de bem-estar, como são as atividades lúdicas. Aliado a essa exigência no trabalho, né, de cada vez se trabalhar mais, de se produzir mais, tem também a falta de atividade física, a alimentação inadequada, né, a falta de sono, a quantidade de horas na frente de uma tela, isso tudo vai influenciando, né? Qual é o perfil hoje das pessoas que têm mais problemas psicológicos? A gente vê que os jovens, os adolescentes estão tendo muitos problemas por conta disso, por conta desse novo estilo de vida, dessa quantidade enorme de informações, e a vida do outro é sempre melhor do que a minha, né? A vida do outro é mais divertida, é mais legal. Quanto isso tudo influencia e qual é o perfil dessas pessoas de hoje? Assim, perfil. Tem muitos que... Perfil não dá para dizer que existe um perfil específico, porque muitas vezes pode falar das crianças, que toda essa questão que você trouxe, que é real. Porém, quando a gente fala do trabalhador, igual o Ed acabou de falar, que é a pressão do produzir, de fazer mais, cada vez mais, não olha para si mesmo. Isso causa um adoecimento muito pesado. Então, em todas as instâncias, aquele trabalhador que ele
aposentou e hoje ele não se encontra mais produtivo. Ele também adoece. Então, o adoecimento vem em várias escalas, em várias situações, que a gente muitas vezes não percebe que o próprio colega do lado está adoecido. Então, hoje fica muito clara a questão das crianças. Por quê? Porque ficam mais sedentárias, elas ficam cada vez mais em frente à tela, e isso traz questões, sim, de socialização. A criança não consegue socializar hoje, a criança, para falar no telefone, é muito difícil. Ela mandou uma mensagem. Então, para socializar, para conversar com o outro ali, tete a tete, aí elas têm um pouco de dificuldade. E isso daí, quando fala do esporte, aí tem essa socialização, tem o respeito que a gente coloca aqui, porque quando você faz um esporte coletivo, por exemplo, dentro desse esporte coletivo, você tem que respeitar a dificuldade do outro e a limitação do outro também, porque ali vocês estão trabalhando junto. Isso daí acaba se perdendo quando a criança fica ali, em frente a uma tela, né? A gente pode pensar que o sofrimento psíquico ele acomete a qualquer pessoa, né? A gente considerando que a gente vive num mundo bastante adoecedor por conta das relações que são estabelecidas, né? De isolamento, as pessoas cada vez mais isoladas, as pessoas cada vez mais exigidas por produtividade, a ideologia do sucesso que está sempre à espreita, né? Eu dou aula de psicologia social, eu falo muito de 3 sentimentos que são muito importantes na produção de sofrimento, né? Porque a gente vive numa sociedade judaico-cristã que, combinada a um sistema de capital, né? Então as pessoas sofrem muito com a questão do medo, da vergonha e agora me fugiu um pouco, mas é um medo, a vergonha e... Enfim, daqui a pouco eu lembro. Mas, apesar disso, a gente tem que apontar elementos que são fundamentais, que sim, a gente tem um perfil de pessoas que são acometidas, né, em maior grau por conta das próprias violências da sociedade, né? Então, há sim um recorte importante de raça, de gênero, né? Então, sim, né, as pessoas, por conta das violências sociais, históricas, políticas, sim, as pessoas pobres, pretas, as mulheres, as pessoas trans, as pessoas LGBT, QIAPN+, enfim, são pessoas que, sim, por conta dos determinantes sociais, sim, são acometidas, né, por sofrimentos psíquicos decorrentes dessa violência da sociedade, né? Mas, com certeza, a gente precisa compreender, assim, a gente sempre, na compreensão de como o sofrimento psíquico ele é estabelecido, a gente não pode se ater apenas, né, ao olhar biomédico, muito pelo contrário, isso limita a nossa compreensão. Então, todos esses aspectos da vida em sociedade, eles são fundamentais. Então, a gente percebe que a grande maioria das pessoas que estão nos manicômios, elas são pessoas pobres, pretas, né, com recorte de gênero, que não aceitas, vistas como desvios, né, numa sociedade moralista, enfim, então intolerante. Então, sim, há um recorte que é importante a gente apontar e compreender. Por isso que os determinantes sociais do sofrimento e da relação do processo saúde e doença é contundente e determinante, né? As questões socioeconômicas influenciam bastante nesse caso. Totalmente. Como é que o Brasil está comparado a outros países? A quantidade de pessoas nessas condições é maior no Brasil? Está de acordo com os países da América Latina? Como é que está esse índice? Você tem uma ideia? Então, acho que a gente pode pensar em alguns elementos, né? Assim, a gente acompanha muito qual o contexto, a conjuntura, né, socioeconômica, política de cada país, né? O Brasil é um dos países mais desiguais, apesar de tanta riqueza. A gente percebe o quanto que o acúmulo de capital político e financeiro cada vez mais aumenta e, obviamente, que há uma população crescente, né? E a gente tem uma população de 215 milhões de pessoas,
muitas delas são acometidas de sofrimento psíquico, né? Então, pelas dimensões e pelas características socioeconômicas do Brasil, o Brasil, enfim, está ali em cima, se for pensar num ranking, né? É difícil da gente quantificar isso, mas a gente pode dizer que o Brasil tem um sistema público de saúde extremamente sofisticado, né? E que busca, né, um cuidado justo, igualitário, e também é um projeto societário. Então, a gente tem esse patrimônio que foi construído, apesar de tantos ataques e de diversas ordens, a gente pelo menos tem essa base, esse suporte, né? Mas a gente tem um modelo também de saúde mental, a reforma psiquiátrica brasileira, né? É muito importante e é referência no mundo todo hoje, né? Inclusive o Brasil tem como referência a psiquiatria democrática italiana, o modelo italiano, né? A gente está completando 30 anos de Franco e Franca Basaglia, enfim, que foram grandes referências e exemplos. E a gente tinha também como grande experiência a francesa, de Laborde e tal. Brasil, né, seguiu o modelo italiano mais radical, das pessoas viverem, o cuidado ser, né, em base territorial e comunitária. E hoje em dia a gente percebe que no mundo inteiro esse modelo vai se enfraquecendo, especialmente por conta de interesses econômicos, né? Então a gente vê mesmo Itália, França, que foram referências inicialmente para uma outra forma de cuidado, mais humanizada e de relações, né, diferentes entre profissionais e pessoas em sofrimento. O Brasil ainda é referência, né, como saberes desenvolvidos, né? Então a gente também tem, além do SUS, a gente também tem uma produção muito rica, né, isso em comparação com o mundo todo, né, nas universidades, enfim, na academia, nos próprios serviços, mas existe a necessidade da gente fazer uma revisão completa, né, do que é o processo de saúde e doença, né, pensando de forma crítica nesses determinantes sociais do sofrimento que precisa ser revisto no mundo todo, né? O Brasil é mais um dos países que tem seus agravantes pela sua história, por ser uma sociedade bastante violenta, intolerante, moralista, enfim, né, a questão de álcool e drogas é bastante proeminente aqui, né, por conta dessas ideologias que atravessam e os interesses também que estão na equação fortemente. Mas o Brasil ainda tem pessoas, existem muitas pessoas, existem pessoas muito combativas, né, nas universidades, nos serviços, na militância, enfim, que sustentam e produzem novos saberes, novas práticas, que ainda são vanguarda no mundo todo. Muitas dessas mudanças poderiam ou deveriam partir daqui, da Assembleia Legislativa, através de projetos de lei que incentivassem mais verbas, como você citou, para determinadas instituições sérias que tratam do problema com seriedade, com consistência, né, com profissionais adequados. Qual deve ser o papel dos parlamentares, na opinião de vocês aqui da Casa, para mudar essa realidade? Fundamental, né? Fundamental. É todo um processo, né? Que a gente for pensar, a gente pensando na representação, primeiro, né? Eu acho que a gente tem que sempre ressaltar, né? Porque a gente estava falando do SUS e junto com a lei, né, 8080 vem a lei 8142, que é da participação de controle social. E a gente precisa valorizar e fortalecer esse espaço, né, da participação e controle social populares, seja em audiências, né, nos conselhos municipais, enfim. Então, isso é bastante importante para a gente fazer a cogestão democrática do sistema público de saúde. Agora, aqui, né, na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Vereadores, ou enfim, no Congresso,
que muitas diretrizes, né, e sim, sejam leis ou infra-leis, são estabelecidas e é sim uma arena importante de disputa e um espaço de representação deve estar sempre muito próximo da sociedade civil organizada e da população em geral, né? E especialmente os beneficiários, os usuários dessas políticas públicas. Então, é necessário que haja essa aproximação, né, dos representantes com os representados. A gente tem forças conservadoras bastante importantes, né, que infelizmente trazem projetos retrógrados ao que foi a duras penas, né, conquistado durante décadas, mas ao mesmo tempo também a gente tem que salutar, né, parlamentares que combativos e que mesmo contra-hegemonicamente defendem as nossas pautas, né, que estabelecem espaços de diálogo e de integração entre o parlamento e a sociedade civil. A gente tem a comissão de direitos humanos, álcool e outras drogas, bastante importante. Enfim, a gente tem diversos parlamentares que compreendem, né, a defesa dos direitos humanos e o interesse público na saúde, enfim, nas políticas públicas em geral. Então, com certeza, seria importante que a gente pudesse estar mais aqui, né? A sociedade civil pudesse estar aqui interagindo mais diariamente, cotidianamente, e que essa aproximação ocorra, né, para que as decisões e as normativas sejam feitas de acordo com o interesse público, né? As pessoas podiam participar mais das audiências públicas, cobrar mais do parlamentar em quem ela votou, para que ele também promova projetos, né, de inclusão e de melhoria do Sistema Único de Saúde e também de outras políticas para atender mais a essas pessoas. Né? Sim, com certeza. Fala, desculpa. Não, pode falar. Porque essa questão política o Ed aborda de uma maneira assim majestosa. Porque a gente tem ali dentro da ONG Sã Consciência, a gente tem uma organização, e dentro dessa organização o Ed ele fica ali como coordenador político. E aí eu sou coordenador administrativo e ali a gente tem ali, mas dentro do cuidado, dentro de fazer ali a Copa da Inclusão em si, a gente trabalha todos juntos. Mas essa parte política, o Ed... Não, eu acho que é interessante conectar com a Copa da Inclusão, que em 22 e agora completando 23 anos de projeto, né, a gente sempre priorizou e é o nosso foco a gente fortalecer as políticas públicas. Com a gente certeza. trabalha desde 2005 enquanto uma ONG, ou seja, um terceiro setor, mas a gente, desde a nossa implantação, a gente pensa que era uma lacuna do Estado e o nosso futuro, né, e a gente espera que um dia a gente não precise mais existir e que as políticas que o Estado contemple esses direitos, né. Agora, nesse período todo, a gente pouco teve apoio, né, do Estado, enfim, dos governos, mas do Estado como um todo, a gente sempre fez isso muito com a parceria, com a sociedade civil, né? Então a gente percebe que mesmo que a gente cumpra um papel que o Estado não está cumprindo e que o Estado se beneficia dele, porque os serviços que participam são serviços públicos, né, de saúde, e sem esse tipo de espaço, os serviços públicos teriam problemas, porque a lógica assim, de adoecimento seria muito mais recrudescido. Ainda assim, a gente tem pouco suporte, né? Então, é importante que a gente afirme isso, e a gente faz com pouquíssimos recursos, sem nenhum financiamento público ou privado, né? E a gente faz pelas pessoas, né? A gente, a partir de pessoas, a partir de
de parcerias com sujeitos individuais e coletivos e as pessoas que compõem a Sã Consciência, as trabalhadoras, trabalhadores, usuárias, usuários que compram, né, e familiares que compram a ideia, que sabem que é importante investir, e assim que a gente vai sustentando e resistindo durante esses 23 anos. Né? Então, o que para vocês é o mais gratificante de trabalhar na ONG Sã Consciência? O que é mais legal de ver o trabalho feito? Porque dá muito trabalho, como você falou, não tem recursos suficientes para fazer tudo o que vocês gostariam, mas o que é mais gratificante de trabalhar lá? Ver os usuários em si dentro daquele espaço, que é um espaço que muitos não conhecem, não têm acesso, e eles acreditam que não têm acesso. E aí a gente vai lá e proporciona isso para eles. E esse eu acho que é o mais gratificante, igual o Ed, não sei se presenciou, mas minha filha, primeira vez que eu levei minha filha na Copa da Inclusão, isso me marcou demais. Ela pegou e eu falei para elas, lá tem uns loucos e a gente socializa e todos juntos. E minha filha foi, e ela tinha 9 anos. Aí ela ficou lá e ficou com a gente, e depois ela olhou para mim e falou, papai, até agora eu não vi os loucos. Essa visão que a gente quer que todos tenham, assim, a sociedade tenha, e a gente consegue colocar isso dentro da Copa da Inclusão. Ali não tem a diferença, lógico, entre eu e você, mas ali não tem uma exclusão, ali tem uma socialização. E dentro da Copa da Inclusão a gente consegue isso. E aí isso daí gratifica e dá uma energia, um ânimo para continuar fazendo o que a gente faz até hoje. Eu penso que assim, são várias, assim, se eu for elencar é difícil, mas eu acho que principalmente ser um espaço que a gente concretiza a ideia de uma reforma psiquiátrica antimanicomial, em que a gente produza vida, né? Que a gente possa superar a ideia daquelas pessoas, né, que historicamente foram vistas como incapazes, doentes, e a gente estabelecer um espaço em que a diversidade é verdadeiramente valorizada, é celebrada e experienciada, né? As pessoas ali gostam de estar com os outros, então a gente ali é um espaço de libertação, é um espaço de possibilidade de emancipação, de diversas determinações que essa sociedade, né, que impõe, né, fragmentações, segregações, intolerâncias. Ali a gente consegue superar, né, transcender essas determinações que impedem que a gente esteja com o outro e que a gente veja o outro como importante para o nosso percurso, para o nosso caminho. E ali a gente consegue estabelecer relações horizontais verdadeiramente, né? As equipes profissionais, usuárias, familiares, enfim, público geral do SESC, a gente consegue estabelecer relações verdadeiramente horizontais, e é uma celebração do cuidado em liberdade, né? Então as pessoas ali, elas se libertam de amarras, né, diversas, de contenções diversas, né, de relações pré-determinadas, e conseguem, enfim, vislumbrar novas formas de estar no mundo, de ver o outro, de ver o mundo, de existir no mundo de outra forma. E a gente contribui, a gente ali percebe que a gente contribui com um grãozinho de areia ali para construir uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, né? E especialmente para uma população que historicamente foi tão violentada, tão silenciada e, enfim, tão invisibilizada, né? Como essas pessoas que merecem todo carinho, respeito, enfim, e todo o afeto que caracteriza esse encontro e essa comunhão de pessoas diversas, né? Então é uma celebração da diversidade, da vida, e é uma forma também da gente pensar que há outra forma da gente estar no mundo, né, que é difícil
a gente vislumbrar na sociedade que a gente vive. Um grãozinho de areia que tem mudado a realidade de muita gente. Sua filha participou disso. O trabalho de vocês é incrível. Parabéns. Espero que a gente tenha muitos 20 e poucos anos pela frente de trabalho aí, mudando a realidade de tanta gente. Obrigado, viu, pela presença de vocês, Ed, Marco. Foi um prazer. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Prazer é nosso. Eu super agradeço. Parabéns pelo programa e agradeço muito por esse espaço para a gente poder falar sobre o nosso projeto e para a gente também dar mais visibilidade, né? Enfim, assim como o nosso projeto, existem outros também muito importantes e dar visibilidade para essas pessoas que precisam ter voz. Então, parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. O espaço está aberto aqui para vocês, sempre que quiserem. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.